Olá, pessoal. Meu nome é Adriana e estou aqui para representar o meu grupo de trabalho de estágio curricular na disciplina Perícia Contábil. Nós somos estudantes da Universidade Católica de Brasília, do 7º período de Ciências Contábeis. Nessa disciplina, fomos incumbidos em entrevistar peritos contábeis acerca de um tema à nossa escolha. Escolhemos, assim, o tema A Carreira do Perito Contábil. O nosso grupo é composto por mim, Adriana Jimenez, Adriana Peronde, Adriano, Alba Valéria, Aline e Thalita, e somos coordenados pelo professor Hidalberto. A nossa pesquisa ela foi feita através da aplicação de uma entrevista, um questionário que foi estruturado por 10 perguntas abertas, que versavam sobre a carreira, as expectativas iniciais, a experiência inicial, as dificuldades encontradas, as habilidades necessárias, as responsabilidades, a concorrência na área e os procedimentos adotados. Enviamos o questionário por e-mail para cerca de 10 peritos e obtivemos 5 questionários considerados válidos para análise. A nossa análise foi feita da seguinte forma: nós compilamos todas as respostas dos peritos e destacamos os pontos principais abordados por eles em cada pergunta. Os peritos, eles principalmente têm a formação em ciências contábeis, com tempo de experiência variando entre 3 a 7 anos e com locais de atuação principalmente na área do Distrito Federal em Minas Gerais. Os peritos que entrevistamos foram Fabrício Mota, Fabrício Cunha Macedo, a Lilian Boaventura, o Luiz de França e Sebastião Vale, aos quais desde já agradecemos pela colaboração. A primeira pergunta do nosso questionário foi com relação à carreira como perito contador, o que motivou a se interessar por essa área. Eles todos colocaram a questão da renda extra e a possibilidade dessa renda sem a fixação de horário de trabalho. Justamente um deles comentou que era aposentado, ainda queria aproveitar a vida, então essa questão de poder escolher a hora e quando trabalhar, para ele era muito atrativo. Outra questão foi a identificação com a matéria, ou seja, há que se gostar do assunto, e a oportunidades na área e crescimento profissional que eram realmente promissores. Né? A segunda questão foi quais eram as expectativas iniciais quanto à atuação como perito contador e se a realidade correspondeu às expectativas. Novamente aí destacamos a questão da renda extra e do horário de trabalho flexível, a gratificação pessoal com o trabalho realizado e, ao mesmo tempo, a realização profissional. Era esperado ainda um grande volume de perícias, principalmente nos processos da justiça gratuita. Ao mesmo tempo, também foi esperado e encontrado algumas dificuldades que tiveram que ser suplantadas, como o conhecimento técnico que tem que ser avançado na área, a insegurança e a demora em receber os honorários. Dessa forma, todos falaram ainda que, apesar das dificuldades e tudo mais, as expectativas elas foram sim atendidas. A terceira pergunta foi como foi a primeira experiência atuando na área. Um deles mencionaram que ele começou num escritório de contabilidade, então ele auxiliava, ele fazia a realização de cálculos mais simples. E só depois, de fato, começou a responder os quesitos. Todos mencionaram a questão da alegria com a primeira nomeação, justamente como fruto de muito estudo e da preparação, e também como uma forma de reconhecimento profissional. Ao mesmo tempo dos pontos positivos aí, foi destacado que a primeira experiência foi um tanto quanto desgastante e a insegurança também foi muito presente nessa primeira experiência. A quarta questão foi qual a maior dificuldade na carreira do perito. Todos mencionaram a questão de trabalhar sem receber a remuneração por um tempo, justamente porque a maioria são processos judiciais e a justiça brasileira ela ainda é morosa, então demora-se muito para que um processo seja finalizado e que de fato o perito possa receber os honorários. Outro ponto foi a diversidade dos assuntos, porque cada perícia ela é diferente uma da outra e aborda pontos diferentes e assuntos diferentes. No início da carreira foi colocado que apesar de ter aí o iniciante ter uma ansiedade muito grande, uma energia para trabalhar, é atribuído a ele poucas perícias justamente pela falta de reconhecimento na área. E após a experiência na área, a questão é justamente ao contrário.
A dificuldade é um excesso de perícias recebidas e é que se aprender e como rejeitar os trabalhos, justamente por falta de tempo em atender com qualidade as demandas. A quinta questão foi sobre quais foram as habilidades que eles julgaram ser mais importantes para ser um profissional reconhecido no mercado. O domínio da matéria, da área em que se atua e o estudo constante foi bem destacado, justamente porque é necessário ter tudo isso aí para poder se redigir bons laudos. E foi destacado também que nenhuma perícia, novamente, é igual à outra, e um deles até falou que é uma caixinha de surpresas, porque cada perícia é de fato muito diferente uma da outra, não tem como fazer uma receitinha de bolo. A persistência e a responsabilidade e disciplina, principalmente na questão de cumprimento de prazo. O marketing pessoal também foi destacado aí como uma forma de reconhecimento no mercado, que é necessário fazer uma network pessoal aí para poder ser conhecido de fato. A sexta questão foi quais as responsabilidades que o perito contador deve conhecer no momento que aceita o encargo para execução das perícias. Novamente apareceu a questão do domínio da matéria do estudo e foi destacado também que é necessário ter humildade para reconhecer que nem todo mundo sabe tudo. Aliás, ninguém sabe tudo. Então, é necessário sempre um estudo constante a cada perícia recebida. É respeito às técnicas e às normas, principalmente aos princípios contábeis, ao Código de Processo Civil e às normas do CFC. A revisão dos trabalhos também é importante, do trabalho como um todo e o laudo propriamente dito, para que seja evitado erros e os quesitos sejam de fato respondidos de forma adequada. Os prazos têm que ser respeitados e, acima de tudo, eles têm que ser sempre éticos e morais. A sétima questão, como é a concorrência na área, tanto para os trabalhos feitos por demanda de juiz, quanto para os trabalhos de perito assistente? Ela é considerada grande pela questão da confiança do juiz, pois o juiz, tendo ali um perito de confiança, ele tende a enviar os melhores processos para ele. Então, destacaram aí justamente a questão da necessidade de ter um bom relacionamento interpessoal. Apesar da concorrência ser considerada grande, ainda há diversas áreas de atuação. Na esfera judicial, ele pode ser indicado pelo juiz ou atuar como assistente técnico indicado pelas partes. Na extrajudicial, ele pode trabalhar aí com a questão de avaliação de bens e direitos, partilhas de bens, cálculos de indenizações e etc. Foi destacado ainda que, apesar dessa concorrência aí existir, ainda uma pouca valorização do profissional, principalmente em relação aos honorários, que ainda são considerados baixos, principalmente se você comparar com os honorários advocatícios. E ainda há uma escassez grande de profissionais de qualidade. A oitava questão foi sobre os procedimentos utilizados na perícia, se eles seguem um padrão. Eles colocaram que eles devem seguir sempre um padrão, sim, principalmente pela norma brasileira de contabilidade PP01, que ela versa sobre os critérios para atuação do contador como perito, as normas em princípios contábeis em gerais, resoluções específicas do CFC sobre o tema, e ao mesmo tempo também foi colocado que, mesmo seguindo um padrão, cada perito tem uma identidade na escrita, ou seja, cada um deles escreve de uma forma diferente, tem a sua forma de pesquisar, de elaborar o laudo, de uma forma muito pessoal, mas sempre sendo necessário seguir um padrão. A nona pergunta foi sobre a diferença entre auditoria e perícia. Foi colocado ali que a auditoria ela é feita por amostragem e ela versa sobre a opinião dos números, uma conferência de atos e fatos contábeis, uma fiscalização ou para uma orientação em áreas diversas. E é sujeita a uma maior regulamentação, pois aí temos normas nacionais e internacionais sobre o tema. A perícia ela já é feita com toda a população, ou seja, 100% das informações têm que ser checadas. Ela atesta a exatidão ou não dos fatos e números analisados. Não é uma opinião propriamente dita. E não há órgãos ou normas específicos para regulamentar. E tem que sempre atentar as respostas aos quesitos. A décima foi sobre quais os caminhos que uma pessoa deve enfrentar para se tornar um perito contador e os conselhos que daria para quem está interessado na área. Primeiro foi destacada a questão da disponibilidade financeira inicial, justamente pela demora inicial do recebimento dos honorários, que eles são no início de médio a longo prazo.
O conhecimento da legislação específica, normas contábeis, matemática financeiras e planilhas eletrônicas em nível avançado. É necessário ainda ser também persistente, estudioso, responsável e disciplinado. E, sobretudo, ter perseverança e esforço, pois sempre há um lugar para um bom profissional. E foi destacado ainda que não se deve dar ouvidos aos fatos de que só existem panelinhas nas áreas dos peritos e que, sobretudo, não se deve esquecer do sonho, né? Deve-se sempre ir atrás desse sonho. E é isso, pessoal. Espero que tenham gostado e obrigada.